É isso mesmo, pessoal. Tinha falado com vocês que hoje o assunto vai ser muito legal. A gente vai falar sobre tecnologia e muito se fala, né, bastante sobre metaverso, startups, empresas que acreditam nesse projeto de tecnologia, e a gente sabe que aqui em Sergipe a gente tem muitos investimentos. Mas às vezes, né, por falta de conhecimento, de fato a gente fica sem saber quais as empresas que estão investindo bastante aqui em Sergipe. E hoje a gente trouxe um exemplo muito importante, que inclusive foi matéria na nossa revista Conexão Núcleo Saúde, é a Eida Metaverso. Antes de falar um pouco da Eida, né, a gente vai dar oportunidade aqui para as meninas falarem, a gente vai apresentar as nossas convidadas de hoje. Olha só, a Tâmara Luiza Gonçalves Magalhães e também a Tássia Luiza Gonçalves Magalhães. Elas não só são gêmeas, mas elas também estudam a mesma coisa, fizeram a mesma coisa. Ó, biomédicas formadas pela Universidade Tiradentes, com período sanduíche na Brock University, lá no Canadá, né, pelo programa do governo federal Ciências Sem Fronteiras, fomentada aí pela CAPES. Foram alunas de iniciação científica do Laboratório de Morfologia e Patologia Experimental, do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Realizaram também estágio curricular em neuroengenharia no Instituto International de Neurociências em Edmond e Lili Safra. Também foram bolsistas da FAPESP, de treinamento técnico no Laboratório de Neuroimagem, no centro da Universidade de São Paulo. Trabalharam também com processamento de dados de neuroimagens, usando métodos computacionais com Statistical Parametric Mapping. Também Emericon, tá vendo? Por isso que eu tava com medo de falar. E também no Free Surfer. Foram estudantes de computação gráfica pela Saga, na School of Art da Games and Animation. É assim, né? A gente vai travando, mas sai. É quando a gente começa a falar de alguns assuntos tão importantes, é interessante realmente a gente ter esse conteúdo, né, desmistificado. E quem tá aqui também é a Lana Daniele Vasconcelos. Ela é pedagoga pela Universidade Federal de Sergipe, é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFES, doutora em Educação, especialista em Análise do Comportamento Aplicada, que é a ABA, em foco em autismo, psicopedagoga institucional e clínica, atua com pesquisa e formação de profissionais nas áreas de neuroaprendizagem, educação e gestão ambiental, tecnologias digitais da informação e comunicação na educação. Então a gente está vendo aqui que são profissionais bem preparados e que vão dar um show, né, de entrevista aqui no nosso podcast. Olha, sejam muito bem-vindas, a gente está muito feliz de mais uma vez aceitarem o convite aqui da cooperativa, não só pela revista, mas também desse projeto que a gente tem, que é o Núcleo e Você. Muito obrigado. Obrigada pelo convite e é um prazer para a Eida estar aqui representando assim, o estado de Sergipe, falando de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, principalmente mulheres nessa área. Verdade. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Lana. Obrigada, né? A gente agradece demais a oportunidade da Eida estar aqui para debater um conteúdo que é tão importante, né? Então, ainda, apesar, né, de estar aí na mídia, ainda pouco conhecido de fato pela população, né? Verdade. E ó, é a primeira vez que eu tô com a mesa tão cheia, viu? E eu tô muito feliz. Vai ser um bate-papo bem legal. Gente, para começar, eu acho muito importante a gente explicar o que de fato é o metaverso. A gente escuta o termo, passa na TV, jornais, os investimentos do Zuckerberg, da Apple, enfim. Mas o que de fato é o metaverso? Eu acho que a primeira coisa quando a gente fala sobre metaverso é que ainda não existe um conceito definido sobre metaverso. Isso é a primeira coisa que a gente tem que sempre vir à mente. Então, o metaverso é uma tecnologia, né, que ainda está em construção. Né? A gente ainda não sabe como que ela vai... todas as potencialidades que ela pode ser aplicada no futuro. Algumas coisas a gente já tem determinado, né? O impacto que ela vai causar na educação, na saúde e por aí vai. Mas um dos pontos chaves quando a gente pensa em metaverso é que é uma revolução da internet, né? Não é nem só uma evolução da internet quando a gente fala de metaverso, é na verdade uma quebra de paradigmas, né? Então, o metaverso não é apenas uma ferramenta que vai ser endereçada para que você possa aprimorar a internet, mas sim uma quebra de paradigmas, onde a gente vai deixar de ter uma internet, né, mais 2D para ter uma internet completamente imersiva, 3D, né, interativa.
Ainda tipo, a gente pensa, é algo surreal, né? Fora da nossa realidade. A gente não imagina que isso já tá tão fortemente trabalhado fora do Brasil. Mas que, na verdade, aqui também está sendo trabalhado. O que às vezes falta realmente é esse conhecimento, né? As pessoas identificarem quais as empresas que já trabalham, os trabalhos que estão sendo feitos, inclusive pela EIDA. É isso mesmo também. Eu acho que uma das coisas que a gente, quando pensa em metaverso, é essa questão de deixar um pouquinho de lado a característica do jogo, né? Acho que muitas pessoas, elas associam o metaverso ao entretenimento. Verdade. E, na verdade, as aplicações do metaverso, elas são diversas, né? Dentre elas, na área da educação, na área da saúde, né? Então, e uma das coisas também é a questão de entender que o metaverso, ele vai ser a era pós-smartphone. Então, enquanto que eu costumo dizer, né? Hoje em dia, para a gente acessar a internet, a gente costuma utilizar ou o celular, o tablet, né? Você também tem o dispositivo de interface através da televisão, mas com a aplicação do metaverso, tudo isso você pode emular, todos esses tipos de dispositivos, você pode emular para uma interface única, né, que é o metaverso. Então, essa é a grande diferença, né, essa próxima geração do pós-smartphone que vai ser adaptado para o metaverso. Então, todas as empresas, elas em algum momento vão ter que migrar. E os conteúdos, as empresas, né, a forma de você acessar. É uma realidade, que todo mundo sabe que esse momento vai existir, né? Essa uma nova internet era vai chegar e vai ser, vai mesclar o mundo real ao mundo virtual. Então, hoje nós estamos aqui, existe um anteparo, né, que vai dividir a gente com o público. Mas, através do metaverso, a gente poderia dizer que as pessoas, elas poderiam estar aqui presentes, né? A telepresença, por exemplo. Muito legal. É uma das tecnologias também incorporadas ao metaverso. Coisas que a gente via antes em filmes, né? Isso, que agora tá meio... Porque não é mais ficção científica, não é mais ficção, né? agora é realidade. Isso, em laboratório a gente já vem desenvolvendo muitas tecnologias que estão sendo incorporadas e estão sendo adquiridas aí pela população. Esse é o nosso projeto, e o projeto da EIDA, ele visualiza justamente isso, né? Como a gente pode trazer tudo aquilo que a gente desenvolve no laboratório de uma forma mais rápida e com uma tecnologia avançada para a população. Fala então desse trabalho, como é que a EIDA surgiu, qual foi a característica principal dessa startup, que hoje é uma grande empresa, né, de investimento científico, mas qual foi o foco inicialmente da EIDA? A EIDA, ela surgiu com um incômodo muito grande de duas cientistas. Então, através desse incômodo, né, na pesquisa, a gente gosta muito de fazer pesquisa de bancada, no laboratório enquanto cientista, mas a gente visualiza que tudo que a gente desenvolve no laboratório, ele precisa chegar à população. E é aí onde encontram-se as barreiras, né? Então, é dessa forma, com esse incômodo que a gente via durante a pós-graduação, fazendo neurociência, neuroengenharia, né, estudando bastante sobre doenças que afetam muito a população e muitas pessoas morrem por causa disso, né? A EIDA, ela surgiu nesse propósito de levar tecnologia de ponta para a população, de uma forma muito mais rápida. Muito legal. Alana, agora me diz, você, pedagoga, mestre em educação, doutorado, a gente não imagina o quanto é importante esse lado educacional, né, para a tecnologia, né? Qual hoje o seu papel nesse sentido? Perfeito, Fabrício. Quando a gente fala às vezes fica muito, quando a gente fala de metaverso, né, fica muito a questão sobre as peças tecnológicas, né, o hard. E às vezes a gente esquece um pouco que quando a gente traz isso para a formação, nós estamos falando de um processo educativo. Por isso que é tão importante, e aí as meninas têm uma visão muito bacana nesse sentido, que é de se preocupar mesmo com como é que isso vai chegar para o público. Então, existe uma adaptação de linguagem, porque a gente tem um público diversificado. Hoje, ainda tem projetos que atendem à educação básica, o nível superior, e aí a gente tem uma mescla de indivíduos que precisam receber, né, todo esse conceito da própria tecnologia, né, do que é o metaverso, de como é que a gente incorpora isso pedagogicamente, porque se a gente não trabalha a educação, fica muito a tecnologia pela tecnologia. Né? Então, a gente precisa de uma intenção
educacional. E esse hoje é o meu papel, né, enquanto Head Pedagógica da EIDA, pensar de como é que isso chega para o público, justamente Legal. adequando essa parte de toda a linguagem, né, e trazendo isso mesmo para o contexto da formação das pessoas. E o mais interessante, na verdade, é que, já conhecendo um pouco do trabalho de vocês, obviamente, é o quanto que vocês pensam na tecnologia, mas para que ela seja de fácil acesso. Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente diz, não, é muito caro. Tá muito fora da minha realidade, porque eu sou pobre, eu sou preto, eu tô em favela, enfim. Então, só o fato de vocês pensarem nisso, né, de ter essa acessibilidade independente da sua formação, independente de cor, né? Isso já é muito interessante. Primeiro, até porque vocês já são peças de representatividade, né? Mulheres negras que estudaram fora, que trazem essa bagagem impressionante educacional, né? Não dá para negar o quanto que vocês trabalharam, tanto que vocês foram aqui premiadas como mulheres inovadoras em 2023. Isso com certeza já é uma honra, né? É verdade. Eu acho que um dos grandes diferenciais assim da startup, da EIDA, é justamente essa questão do pedagógico, né? De trazer a parte da educação mesmo, né? Além da tecnologia, né? Acho que quando a gente vai ver aí as outras empresas e startups que trabalham nessa área, eles se preocupam muito com o software, o desenvolvimento, né? Então, é a entrega do software para ser aplicado. Já a EIDA, a gente pensou em uma trilha, em uma jornada realmente. Então, a Alana, ela veio muito para dar esse impulso na startup para agregar, né? E a gente literalmente pensar realmente no propósito, né? Em transformar a educação. E por isso que é necessário partir da educação, né? De toda a parte pedagógica mesmo, né? Então a gente tem toda essa trilha de construção e além dessa trilha de construção da aplicação da tecnologia em educar os professores, né? E os alunos em transformação digital e letramento digital, que ela também está me ensinando muito, muito né? É uma troca de conhecimento, mas além dessa parte também toda em como a gente pode levar essa tecnologia a baixo custo, né? Porque a gente está falando também de Brasil, né? Então a gente sabe todas as dificuldades que tem enfrentado os alunos, né? Então como que a gente pode pegar essa tecnologia que é tão inovadora, que tem um potencial incrível de transformar as vidas, né? De fazer com que o aluno ele tenha um alto nível de aprendizado, mas a um custo mais acessível. E esse é o desafio que a EIDA está trazendo hoje dentro da startup como a sua missão, na verdade, né? Mas foi com essa pergunta, né? Porque cientista faz muitas perguntas, né? Muitas. Que a gente trouxe justamente desenvolver um projeto que foi aprovado pelo programa Centelha Sergipe. Importante também falar aqui, né? A gente recebeu um investimento do governo e a gente está nesse processo de desenvolvimento que é o projeto EIDA for All. O projeto EIDA for All, ele visa a democratização da tecnologia de realidade virtual para que a gente possa utilizar essa tecnologia de forma mais acessível nas escolas, né? Para que os alunos eles possam desenvolver laboratórios virtuais, né? Isso é um custo muito baixo, né? Com a utilização de óculos, que vai custar menos de R$50 de papelão, que é o Google Cardboard. Importante a gente falar também que a gente tem parceria com a Google, né? Para desenvolver nossa plataforma, inclusive na nuvem. E eu acho que é uma tecnologia assim, que vai ajudar muito, principalmente no combate da evasão escolar, por exemplo. Eu que não tenho um dos dúvidas. problemas sérios hoje na educação. Né? E esse projeto ele veio justamente quando minha mãe é professora, né, de biologia, e ela chegava em casa muito preocupada porque os alunos não entendiam o DNA. Meus alunos não conseguem visualizar o que é uma célula, o que é um DNA, e a gente, assim, né, se Professora questionando de biologia. né, e ciências. Então, se questionando sobre isso, eu realmente queria resolver aquele problema, aquela dor dela, que não é só dela, é da educação. Eu senti essa dor também enquanto eu estudava. E eu via que a gente poderia transformar a educação através da realidade virtual de baixo custo. Então, isso vai para as escolas. A gente está com um time muito forte nisso, né? E acima do time e da expertise de todo mundo, eu acho que é o propósito. Eu acho que através do metaverso, né, você consegue materializar. Então, eu tinha muito essa dificuldade, né? Então, quando eu estudava, né, lá na escola, eu tinha essa dificuldade de entender realmente o que é uma célula. Vamos falar de Mesopotâmia, vamos falar de geometria
geometria, e eu tinha essa dificuldade de materializar aquilo. Então, através do metaverso, a gente consegue pegar esses assuntos que são tão complexos e às vezes muito abstratos e trazer para uma característica mais gamificada. Então, sendo neurocientistas, né, e a Alana também, pedagoga, né, e com todo esse conhecimento de educação, a gente entende a importância do processo de gamificação no processo de aprendizado e de memória, né? O quanto que o aluno ele consegue aprender ter se divertindo, né? Isso, aprender se divertindo. Esse é o objetivo da startup, né? Aprender com projetos na prática, né? E aprender de uma maneira agradável, se divertindo, com que você crie memórias positivas, né? Memórias afetivas positivas, né? E assim você tem um maior contato com a educação, né? E queira prosperar, né, e avançar no seu conhecimento. É abrir mentes. Eu imagino como abrir mentes. Isso. Porque se eu tô aqui, principalmente a gente sempre deve levar para as comunidades ou pessoas que estão realmente em vulnerabilidade social, né? Que não tem condição nenhuma de um dia, por exemplo, estar na Grécia, né? Isso. Em um espaço de conhecimento gigante, mas que ali, o fato de você já ver, de se estar, com certeza abre a mente. Poxa, eu quero chegar lá, né? Eu gostaria de estar lá. Eu vejo também essa dor que você fala, nas dores que eu tinha também como estudante, que eu não me imaginava em alguns campos, estar aqui, por exemplo, ou estar numa TV, estar numa rádio. Enfim, a gente sempre se imagina inferior devido aos nossos espaços. Não que os professores ou os alunos, eles não desejem, mas às vezes o próprio sistema faz com que a gente não sonhe. Então é muito difícil. Eu vou falar agora de um assunto importante, porque vocês estão hoje investindo bastante na área da saúde, né? Isso. Como é que o metaverso ele está sendo incorporado aqui na área da saúde? A gente pode levar em consideração também a nível Brasil e nível mundo, mas aí a gente vai também entrar naquele mar de ondas, né? Em uma tabela sem fim, porque a gente sabe muito bem que aqui é muito difícil essa questão de investimento, né? Vocês podem falar melhor. Mas hoje, como é que a EIDA, a equipe está investindo? Então, o principal projeto hoje na EIDA, né, que foi o premiado pelo programa Mulheres Inovadoras da FINEP, né, é um projeto focado na saúde, onde a gente está construindo laboratórios virtuais, né, para treinamento dos profissionais da área da saúde, né. Então, o objetivo desse simulador é que o aluno ele possa praticar o quanto mais ali dentro do simulador e errar, e a gente utilizar também a inteligência artificial associada ao software para que a gente possa identificar onde que ele está errando, quanto tempo ele passa naquele software ali praticando aquela tarefa, né? E assim elevar o grau de eficiência desse profissional. Né? A gente sabe que dados do próprio diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, ele fala que a cada 5 minutos, uma pessoa morre no mundo em decorrência, né, de erros cometidos, né, por profissionais. Por negligência. Então, o nosso objetivo com esse projeto é focado nisso, né? Como que a gente pode elevar a performance dos profissionais, dos alunos, a qualidade através da prática, né? A repetição. Então, esse é o objetivo, né? Então, a utilização de treinamento, né? Treinamento para a área da saúde é uma das aplicações que o metaverso pode ser utilizado, entre tantas outras. Aí entra a telemedicina, né? Alana, como que é que você vê, depois que você chegou principalmente na equipe, né? E acabou observando essa evolução, não só das meninas, mas da própria empresa, né? Porque imagine vocês têm pouco tempo, né? Vocês surgiram em... Tem 2 anos. Tem 2 anos. 2 anos. Uma empresa, né, surgir como objetivo e depois já ter um papel social importante, que você já está fazendo parte disso, né? O papel social da própria empresa, aquele objetivo, é claro que existe um objetivo comercial, mas também o objetivo social. Né? Como é que você se vê nesse sentido? Dentro de um processo que eu vejo que é uma forma assim, muito gratificante de participar, né? Eu olho para as meninas e eu encontro a concretização, né, de que a educação de fato transforma. A educação transforma vidas quando você tem propósito definido. E elas têm uma trajetória que elas trazem, né, para a EIDA enquanto startup, enquanto empresa,
que é justamente isso, quando você define um propósito e você vai em busca daquilo que você quer, né, enquanto propósito. Porque educação, a gente pode ter o melhor software, a gente pode ter o melhor profissional do seu lado. Se você não quiser, você não aprende, você não se desenvolve. E elas trazem isso, e quando a gente olha para a EDA, a gente vê isso concretizado, né? E em menos de 2 anos, são várias premiações, né, como você já colocou. Impressionante. Tem aí uma trajetória acadêmica também que, enquanto professor, a gente, né, enquanto profissional da educação, a gente olha e diz, poxa, é isso que eu quero para todos os meus alunos. Mas é justamente isso, né? Para a gente avançar, para a gente conquistar algo, é preciso a gente saber primeiro o que a gente quer e correr atrás disso também. Vou até fazer um adendo aqui, gente, porque o currículo delas era gigantesco. Aí eu pedi a permissão para dar uma resumida, porque de fato... E ainda disseram, não, Fabrício, o que você falar de uma, pode falar da outra. Porque tá igual aqui, nós estamos sempre juntas. Eu acho isso já também fantástico. Gente, me diz, quais os avanços hoje específicos, né, que têm sido feitos no uso do metaverso, né, para melhorar a experiência do paciente e a prestação de cuidados, né? Aqui em Sergipe, vou puxar agora para Sergipe. Está se investindo bastante nisso, ou vocês estão realmente sendo inovadores nesse sentido? Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente sempre lembra, nossa, tem até aquela piada. Já chegou Coca-Cola aí? Porque Sim. para você identificar se chegou algo de interessante na cidade. Sim. Como é que vocês veem aqui em Sergipe? Aqui em Sergipe a gente está sendo realmente pioneira, né? Então ainda não está tão forte a aplicação das realidades imersivas, do metaverso, tanto para a área da educação quanto também para a área da saúde, né? Então a ideia ela vem justamente para que a gente possa levar isso, entrar no mercado e fazer essa diferença, né? Eu acho que com relação em termos de Brasil, a gente já tem visto algumas aplicações. Então, uma delas, por exemplo, foi a separação dos gêmeos siameses, né? Então, onde os médicos, eles treinaram antes de realizar a cirurgia no ambiente de realidade virtual, né? Teve todo o escaneamento, né, dos pacientes. E aí a gente fala de uma técnica dentro do metaverso que é muito comum, que é chamada de Digital Twin. Você replica aquilo que é real dentro do ambiente virtual exatamente como é, né? E aí ali os médicos eles puderam treinar a cirurgia antes que fosse para o paciente e assim reduzir o tempo o risco, né, de aumentar a sobrevida, o risco da cirurgia e consequentemente o sucesso da cirurgia, né? Então foi um dos casos assim mais famosos assim aqui no Brasil. Legal. Recente isso? Não, acho que já tem tem 1 ano e meio, assim, 1 ano e meio. Nossa. Não, mas eu acho que para falar também de inovação tecnológica na área da saúde e metaverso, a gente pode citar os trabalhos do professor doutor Miguel Nicoleles, né, que é um dos grandes cientistas aí brasileiros. A gente teve o prazer de estudar neuroengenharia lá no Instituto Internacional de Neurociências, Edmond Lili Safra, em Natal. Fundado por ele, né? E é importante falar do projeto Walking Again, que através desse projeto, um tetraplégico, ele utilizando a realidade virtual, né, e a neuroengenharia, que seria a interface cérebro-máquina, somente imaginando o movimento das pernas, ele conseguia controlar uma veste robótica, né, para dar o primeiro pontapé na bola, na Copa que teve no Brasil. Que legal. Né? E todo esse treinamento aconteceu no metaverso, né? Na realidade virtual, ele começou a ter esse treinamento de neuroreabilitação, né? Porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele é plástico, né? Ele existe uma neuroplasticidade. Então, através do metaverso, ele conseguiu controlar as pernas de um avatar, imaginando os movimentos reais, né, da perna dele. Primeiro, ele fez o treinamento utilizando a realidade virtual. Isso. Como um paciente paraplégico, ele perde aquele movimento, então a área motora, ele tá, né, não tem aquelas conexões ali. Então, utilizando a realidade virtual, ele via a perna de um avatar e aí ele conseguia imaginar que incorporava a perna virtual a ele e assim, na área do cérebro, conseguia ter o processo de neuroplasticidade. E depois, esse treinamento ele aplicou também na veste robótica, né? Que ele foi o projeto da Copa do Brasil, né? Onde um paraplégico ele deu o primeiro pontapé aí na bola
né, mostrando que o Brasil, na verdade, é o país não só do futebol, mas também da ciência, né? A gente daqui tem grandes cientistas. E o Miguel Nicoleles é um dos maiores cientistas brasileiros e mundiais nessa tecnologia de neuroengenharia, de interface cérebro-máquina, e ele aplica também muito da realidade virtual, do metaverso, né? Nesse treinamento também de reabilitação de pacientes. Então, como a gente está falando, por exemplo, a aplicação do metaverso na saúde, um deles é o treinamento de profissionais, que é o que a AIDA está fazendo, mas a longo prazo a gente também pensa muito em reabilitação de pacientes com Parkinson, com Alzheimer, para a psicologia, por exemplo, dessensibilização, então fobias, né? Você pode replicar dentro do metaverso e assim tá ali o paciente em contato, né, com o ambiente, né, para treinar também. Que legal. A comunicação, né? Isso. Fobia de altura, comunicação, de insetos. Então, tudo isso você pode treinar no metaverso, né? A dessensibilização, por exemplo. Não expondo o paciente de fato a fobia, o perigo dele, né? Isso, é uma das... Gente, depois eu vou assistir essa entrevista, porque eu acho que eu tô com aquela cara de bobo, sabe? Aquela cara assim de... É porque eu amo tecnologia e o fato de imaginar que tá bem próximo aqui da gente é impressionante, é muito legal. O fato de vocês já estarem falando e dizer, não, Fabrício, tem uma realidade, isso aqui existe, está sendo replicado e que daqui a pouco vai estar... tipo, numa escola, né? Uma escola muito longe daqui, em Porto da Folha, no sertão de Sergipe, né? Que crianças, com certeza, nunca imaginariam ter acesso a isso. Então, só o fato de ter essa ideia é parabenizar vocês. E outra coisa, não somente ter acesso, como também serem co-criadores. Porque através da plataforma que a gente está desenvolvendo, com a plataforma de metaverso No Code, eles vão construir os laboratórios virtuais deles. Que legal, eles que vão montar. Eles que vão montar. Justamente. Poxa, impressionante. Ser co-criador e ainda imaginar que dali podem surgir novos cientistas. Com certeza. Muito legal. Gente, agora, uma parte assim, que eu até puxo também para a Alana, quais as implicações éticas, né, em relação a isso, a privacidade relacionada à utilização do metaverso hoje na área da saúde, que estão sendo também abordadas em Sergipe, né, e no Brasil, porque como é tudo muito novo... A gente imagina que, às vezes, o Brasil ele replica muito o que está acontecendo fora daqui. Né? Hoje, qual o país que mais investe nessa área? De metaverso? Sim. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos com mesmo. certeza. Então, qual a parte ética, que é muito diferente, né? Se a gente pensar nessa parte de direito internacional, é muito diferente do que é replicado aqui. Mas o que é que o Brasil está fazendo em relação a isso? Nós temos algumas legislações. O metaverso ele entra no contexto da internet, né, da tecnologia. Claro que a gente ainda precisa avançar muito enquanto legislação, né, no Brasil. É muito novo, né? Então, é tudo muito novo. Está se estudando. Então a gente tem algumas legislações. A primeira legislação que vem falar sobre o que de fato, né, a gente precisa ter cuidado quando a gente fala de segurança da informação, em segurança de dados no nosso país, foi em 2012, quando a gente teve o episódio da Carolina Dickmann, se vocês lembram, que inclusive a lei, né, de 2012, ela recebeu até o nome da atriz, né, Lei Carolina Dickmann, com o vazamento das imagens. E aí começou, vejam, 2012 a gente está em 2024. Né? Depois, em 2014, a gente traz aí o Marco Civil da Internet, que a gente começa também a falar sobre questões que ainda não se aproximam com o que a gente vive ainda no metaverso, tá? Porque quando a gente simula um ambiente, a gente também simula as imagens, a gente traz os dados, a gente traz uma exposição, e que de fato a gente precisa discutir mais isso. Em Sergipe a gente ainda não tem uma política específica para isso, mas a política mais nova dentro do Brasil que a gente poderia dizer que pode dar um norte nesse sentido da segurança da informação é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que a gente começa a ter uma maior abertura com relação a essa discussão. Mas é claro que todo o movimento que a gente faz, inclusive um dos pontos, né, que a gente trabalha na AIDA, quando a gente fala da formação profissional, da formação das pessoas, é trazer justamente essa questão ética e do comprometimento com a informação que a pessoa está tendo acesso, que tem que ter. Né? Porque eu trago, inclusive, até em ponto,
sempre aquela frase que a gente vê muito na internet. A internet é uma terra sem lei. Né? Que todo mundo pode falar, tudo pode fazer, tudo, e pode até roubar o que quiser. E a gente sabe que não, né? Tem que existir isso. Infelizmente, como você mesma falou, ainda não é discutido tão amplamente como a gente gostaria. A LGPD ajudou bastante. Ajudou, mas a gente ainda precisa avançar muito. E aí, Fabrício, você colocou um ponto muito importante. Além da discussão, existe também a fiscalização e a aplicabilidade disso. Exato. Né? Que, em termos gerais, quando a gente fala das nossas legislações, por exemplo, a legislação ambiental que nós temos no Brasil é referência mundial, né? Pela perfeição que ela é. Mas a aplicabilidade ainda deixa muito a desejar. Por N fatores. Então, a mesma coisa quando a gente traz a legislação dentro da área da tecnologia, né, e da segurança da informação. A gente precisa, de fato, começar de forma mais veemente a aplicar e discutir essas questões. Você me fez lembrar um caso que nós tivemos recente, né, de vazamento de dados, né, onde, inclusive, o próprio Facebook acabou buscando informações dos seus usuários, né, e linkou os algoritmos a processos de venda. Então, eu vi que Tâmara curte bastante ali a água. Então, vamos vender bastante água para Tâmara. Então, como é que eu consigo ver também isso em relação ao metaverso? Porque já que eu tenho uma imersão literal do meu corpo, mente, né, tudo que eu gosto, onde eu gostaria de estar, minhas fobias... Eu estou integralizando tudo. Como é que eu consigo agora tentar não fazer com que isso vire contra mim? Eu acho que uma das coisas que a gente pode abordar aí são as tecnologias de infraestrutura do metaverso, porque o metaverso essa tecnologia, ela ainda está em construção. Então, muito disso, né, a gente ainda também está tentando identificar quais são os pontos críticos, né, que pode estar acontecendo, né? Então, quando a gente fala da infraestrutura, por exemplo, de metaverso e dessa proteção de dados, uma delas é a questão do blockchain, né? Então, o blockchain também, ele é uma estrutura que permite com que você possa codificar, né, informações para que você possa diminuir esses pontos críticos que o metaverso, ele está, esse universo virtual, né, ele pode dar essa sensação, né, de vazamento, né, e tudo. Então, e disseminar também uma cultura de segurança da informação. Né, porque a gente está discutindo aqui metaverso, mas tem muita gente, por exemplo, que ainda não sabe o conceito de tecnologia de fato, né? O que é a tecnologia de fato. Então, tecnologia vai muito além do computador, vai muito além do smartphone. Tecnologia de uma rede social. Né? Tem gente que, se você tirar a rede social, por exemplo, não sabe mais trabalhar. É verdade. Com a imensidão, né, de oportunidades que se tem de profissionalização ou mesmo, né, da sua melhoria enquanto indivíduo, se você souber de fato se apropriar daquilo. Então, isso perpassa por uma formação, né? E uma formação que a gente chama de letramento digital, né? Que é algo que a gente traz também para a EIDA enquanto bandeira, que a gente acredita que a pessoa, para utilizar, ela precisa entender o que é esse mundo do metaverso, esse mundo da tecnologia, desde os conceitos mais básicos, né? Para que ela, de fato, se sinta segura e garanta também a segurança do outro, né? Então, muitas ferramentas, elas vão ser construídas ao longo do desenvolvimento do metaverso, né? A gente acredita que o metaverso, ele vai ter 3 etapas de crescimento, como teve, né, em 2022, foi quando teve o boom, assim, né, que o Facebook se transformou em Meta, aí começou aquele, né, agora é o metaverso, né? Teve uma pequena queda, 2026 vai ser o próximo boom também, e 2030 vai ser quando vai começar a se estabelecer mais, as empresas começar a migrar, os óculos, eles vão se tornar mais ergonômicos, já existe patente de lente também, né? Óculos também mais comuns também, né? Para a utilização e de ergonomia do usuário. Então, essas ferramentas de segurança, elas vão ser construídas também à medida que o metaverso também está se construindo. Sim.
Gente, para você que está assistindo aqui o nosso podcast, hoje a gente está falando sobre tecnologia, metaverso, como que isso pode influenciar, inclusive, os nossos próximos passos, né? A gente vê que muita coisa está se organizando, né? Não só aqui no estado de Sergipe, mas também fora daqui, que há muito tempo já estava, né? Na verdade, e no Brasil está chegando depois. Gente, vamos falar agora de realidade virtual e o metaverso. Como é que estão sendo aplicados realmente nos treinamentos, né? Esse processo educacional. Como é que hoje eu consigo ter um médico ou um outro profissional, né, formado através da internet? Que a gente já tem, é claro, a educação online, é AD, mas essa forma agora com o metaverso é de fato imersivo. Eu vou estar numa sala de aula, né, com outros colegas. Isso, acho que a Microsoft, né? A Microsoft e a empresa Meta, né? São esses grandes líderes mundiais que aplicam direcionado principalmente para essas áreas, da área da saúde, de indústrias, né? Então, eles têm muitas aplicações voltadas para a questão por exemplo, da telemedicina, né? Em como você pode ser auxiliado, né? E o paciente está mais próximo do médico e assim você reduzir, por exemplo, o tempo de fila, tempo de espera, né? Então, é uma das tecnologias possíveis de ser aplicada para treinamento também desses profissionais. Então, lá fora a gente vê que é mais comum. Aqui no Brasil, acho que ainda é muito tímido, né, essa aplicação. Nós, inclusive, a gente já tem vários artigos científicos já publicados fora do país, né, que a gente consegue ver que o metaverso ele já está sendo usado para simular cirurgias, né, simular grandes procedimentos, e não só para a área da medicina, mas em termos de reabilitação também de pacientes. Né, então, nós temos a educação física, nós temos a fisioterapia, então a enfermagem. Então, a gente começa a ver um movimento bem maior fora do Brasil. Como Tássia colocou, a gente aqui no Brasil ainda é um movimento muito tímido. E aqui no estado, quem de fato está levantando essa bandeira e já trazendo formação de profissionais da saúde é a AIDA. Que legal. Eu posso citar também uma experiência bem interessante, que foi o Congresso de Fisioterapia Pélvica que a gente participou através do metaverso. Né? Onde que ele aconteceu? Foi em Curitiba. Né? A gente foi convidada... Fisicamente em Curitiba. Fisicamente. Mas a gente participou através do metaverso. E o que foi mais interessante é que, enquanto eles estavam lá com o óculos e tinha, né, os personagens lá, né, dentro do metaverso conversando, os participantes do congresso, eles pensavam que estavam conversando com robôs. E a gente tinha que explicar para eles que a gente estava aqui em Aracaju, que era em tempo real que aquilo estava acontecendo. Velho. Então foi possível fazer eu acho que foi o primeiro congresso de fisioterapia pélvica que aconteceu dentro assim, do metaverso, né? A gente proporcionou um dos nossos objetivos agora com o projeto, né, da área da saúde que a gente está desenvolvendo é justamente isso. A gente vai aplicar nas universidades, mas como que a gente pode transformar a educação EAD, à distância, em uma educação imersiva? Como que a gente pode aproximar esses alunos que estão nos polos mais distantes para todos estarem ali presentes? Fazer esse intercâmbio, né? Até então, com a universidade de fora. Esse é um dos objetivos que a gente já está na nossa linha aí de produção. Outra coisa importante é não falar somente do software, né? A AIDA também vem desenvolvendo um hardware. Enquanto neuroengenheira, a gente também tem uma equipe de neurocientistas, de neuroengenheiros, e nós estamos desenvolvendo um hardware para que você possa tocar e sentir também o metaverso. Então, isso é muito importante porque ele vai além só do aparato visual, né? Que são os vestíveis, né? Muito bom, muito bom. Gente, e como é que agora o metaverso ele está contribuindo também com as pesquisas? Né? Pesquisas científicas, curas de doenças, porque o que a gente percebe é que hoje a inteligência artificial está ajudando bastante, né? Sim. Tem o seu lado negativo, tem o seu lado positivo, como você mesma falou, é saber usar. Infelizmente a gente não tem esse letramento digital, vou roubar essa frase para mim.
Porque a gente acaba aprendendo que a internet ou a tecnologia é só a base de redes sociais. Né? A gente não sabe o quanto que a internet ela pode proporcionar educação, ou a gente evoluir, né? Realmente. E como é que isso está ajudando nessas pesquisas para curas de doenças que a gente vê aí há anos circundando o nosso planeta? Eu acho que a gente que vem da pesquisa científica, um dos pontos importantes é que a gente fazia, por exemplo, a manipulação nos animais, né? Então, Verdade. o metaverso ele Nossa, vem muito ótimo para ponto. que a gente possa ter essa substituição e o cuidado mais também, né, Sim, sim, na sim. utilização, né? Então, por exemplo, a gente fazia muita cirurgia de estereotaxia, onde a gente induzia, né, o animal lá a ter a doença de Parkinson, e aí tinha todo esse processo que é muito comum na pesquisa científica. Através do metaverso, a gente consegue replicar, né, é o que a gente chama de digital twin, consegue replicar esse cenário em um ambiente seguro, controlado, onde tem menos riscos, né, e aí a gente pode treinar, por exemplo, seja o aluno, o cirurgião, a desenvolver e afinar melhor a técnica para quando realmente ele for utilizar o animal, alguma coisa assim, seja de uma maneira mais específica e com menos riscos do que existe, por exemplo, atualmente. Isso daí é um ponto, por exemplo, E sem exposição crucial. para o aluno, para o animal. Reduz o custo de material, né? Então, quando a gente vai para os laboratórios, a gente vê o quanto que também tem de investimento em produtos que são descartados, né? Sim. Então, através do metaverso, como a gente consegue replicar tudo, né, computacionalmente, a gente consegue ter essa redução de custo do desenvolvimento, custo do laboratório, custo de materiais, né? O aluno ele pode ficar ali, né, ou o pesquisador, né, quantas vezes ele quiser no simulador até alcançar aquele grau de eficiência. Então, isso é uma das áreas dentro da pesquisa, né? Você simular aquela técnica para melhorar e aprimorar, né? Entre outras, como a gente fala, por exemplo, da reabilitação também, né? É muito utilizado dentro da pesquisa científica também. A Tássia levantou um ponto importante, que é justamente essa questão até mesmo da substituição e não utilização dos animais, né, pelos modelos, né, de comportamento já simulados nesses ambientes virtuais. E a gente também hoje tem uma grande dificuldade, por exemplo, no caso das áreas mais específicas da saúde, no caso de medicina, né, que precisa dos cadáveres, por exemplo, né, para estudo. Verdade. Então, a gente já tem uma dificuldade de ter acesso aos cadáveres. Então, isso, né, o metaverso também traz como algo possível, né? Porque você simula toda a peça ali dentro. E aí você dá a oportunidade... Tem exposição, né, da própria, chamam de peça, né, na utilização, mas a gente tem sempre que lembrar que a parte ética do aluno que está trabalhando com uma peça científica, obviamente, mas também que foi uma pessoa, teve uma história, né, essa eticidade realmente ela precisa existir na hora também da pesquisa, né? Um dos nossos objetivos durante o desenvolvimento do software é criar realmente também um banco de dados, onde ali o aluno, né, e o professor, o pesquisador, ele pode acessar esse banco de dados com imagens, né, naturais, né, dissecadas também, mas também com patologias, né, e você vê as diversidades, né, você conseguir ter uma visão mais ampla, por exemplo, né, então, enquanto que quando vai no laboratório, muitas das vezes você tem a restrição, né, não pode tocar, muitas vezes você não pode manipular aquela peça pela preservação, né, então tem tudo isso. Verdade. Gente, agora, para a gente falar também sobre os impactos econômicos. A gente sabe que acaba sendo um investimento muito alto, né? Por isso que às vezes demora tanto chegar ou no estado ou em cidades que a gente pensa aí que estão realmente afastadas dos centros urbanos, né? Como é que eu posso imaginar essa adoção do metaverso na área da saúde ou em outras áreas, né? Incluindo esses investimentos de infraestrutura tecnológica, desenvolvimento das soluções, né? Trazendo isso pra gente e ainda pensar que vem para Sergipe. Tem que vir para cá, pelo amor de Deus. Justamente. Com certeza. Eu acho que aí tem os dois pontos, né? Tem o ponto do quanto que o mercado do metaverso ele está crescendo economicamente, né? Ele vai criar uma nova economia, né? Então, isso já é bem discutido. E tem um outro ponto que é justamente o quanto de tempo e de fator econômico leva-se para você criar uma tecnologia dessa, né? Então, falando de movimentação do
mercado, né, a gente tem dados científicos que eles mostram que o metaverso ele vai ter uma economia de 8 a 13 trilhões de dólares até 2030, né, uma movimentação de 8 a 13. Trilhões. Trilhões de dólares. Gente, eu não sei nem quantos zeros pois são. Pois é. Porque vai movimentar todas as indústrias, né? Quando a gente pensa que o metaverso ele pode ser realmente essa era do pós-smartphone e é uma internet 3D e não 2D, onde vai ter essa quebra de paradigmas, a gente não vai precisar mais de um computador e nem de uma televisão. Vai ser tudo emulado pelo metaverso. Então, todas as áreas, praticamente, eles vão ter que ser reconstruídas, né? Então, na área da saúde, né, vai impactar a área da educação, do turismo, a gente mostrou. Depois a gente pode falar um pouquinho da experiência que a gente fez de turismo aqui em Sergipe também, que foi bem interessante. Aí do entretenimento, né? Então, tudo. Então, todas essas áreas vão gerar uma economia, até mesmo novas formas de profissão. Hoje a gente já está desenvolvendo, modelando um curso que é para transformar jovens em engenheiros de metaverso, né? Como que eles podem construir? Entendeu? Então, novas... no curso, por favor. Então, novas profissões vão surgir com essas demandas, né? Então, uma nova economia está sendo criada com base no metaverso. Até mesmo a forma... Aí entra a questão da infraestrutura, do blockchain, das criptomoedas, o quanto que as criptomoedas vão ser importantes também desse processo, né? E, falando em termos de desenvolvimento, realmente você precisa de um time multidisciplinar, como você está vendo aqui, para construir uma solução desse nível, né? Então, realmente tem que ter. Desde desenvolvimento. Hoje, as grandes empresas que desenvolvem jogos são também umas das líderes no mercado de metaverso, né? Mas a gente vê também aí, né, a Meta, a Microsoft, né, de grandes de tecnologia. Então, realmente precisa de um time multidisciplinar, onde precisa também, na verdade, de muito investimento, né? Falando da EIDA, quando a gente começou nós duas. Então, hoje a gente já tem um time aí por volta de 15 pessoas, de cientistas, de desenvolvedores de jogos, programadores, engenheiros, pedagogos, né, neurocientistas. Então, precisa realmente de um time completo, assim, para avançar. Eu acho que por isso a importância também das agências, né, de fomento, dos editais. Aí a gente participa bastante de editais, a gente venceu alguns, né, desde o Centelha Sergipe, que é da FAPTEC, o Prêmio Mulheres Inovadoras, o Programa RAI, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq. Então, todos esses investimentos, eles são aplicados no desenvolvimento da nossa tecnologia, da inovação, né? A gente atrai também talentos, né? Desde a parte de iniciação científica até mestrandos que fazem o mestrado junto assim com a gente, recebem bolsas do CNPq e estão desenvolvendo tecnologia. Então, isso é muito importante também, abordar a importância assim, dos editais de fomento, das agências. Sim. E além disso, o próprio país, né, e o Estado investir na infraestrutura, por exemplo, de rede, né? Porque para que o metaverso de fato aconteça, a nossa maior dificuldade, né, em países como o nosso é justamente o acesso à internet. Porque, por exemplo, aqui no estado a gente às vezes ainda tem dificuldade de acesso a uma internet de qualidade. E olha que a gente já está falando de uma internet por fibra, né? Mas tem locais que ainda é a rádio. Então, vários interiores de Sergipe ainda via rádio. E quando a gente fala nessa questão, por exemplo, da telemedicina, dessas aplicações, né, da telemedicina, da educação imersiva e mais próxima e não da educação, por exemplo, à distância, a internet, a implementação da internet 5G, por exemplo, da Web 3.0, ele vai ser fundamental para diminuir o tempo de latência, né? Que faz parte da infraestrutura do metaverso. Faz parte da infraestrutura do metaverso. Básica, inclusive. Gente, agora eu pergunto sobre barreiras. A gente já vê várias barreiras. O Estado já por si já é uma barreira, né, nesse sentido de o próprio preconceito, né, das pessoas, dos outros estados, por sermos o menor estado, já tem tudo isso. Mas eu falo também de barreiras regulatórias, né, que podem influenciar sim nessa implementação do metaverso.
não só na área da saúde, mas em outras áreas também, né? E como essas regulamentações, que a gente já falou mais ou menos um pouco, né? De algumas que estão ajudando, mas outras provavelmente ainda atrapalham bastante, né? Como é que vocês veem essa evolução das leis para que esse sistema educacional e essa parte de tecnologia ela possa crescer? Então, quando a gente fala nesse processo, né, de crescimento e barreiras regulatórias, quando a gente traz a tecnologia, quando a gente traz o metaverso para uma realidade de formação de pessoas, as maiores barreiras são educacionais. Porque dentro do contexto educacional, a gente tem legislação que vai dizer, olha, os cursos funcionam dessa maneira, Sim. tem X horas de prática e que não podem ultrapassar essas horas, né? Então, a gente ainda tem aulas e momentos de formação que ainda são muito tradicionais, puramente expositivos, e que é o formato da nossa legislação educacional. Então, uma das maiores barreiras, eu diria que é no âmbito educacional, justamente por conta da nossa legislação, que ainda não está modelada e atendendo, de fato, às necessidades que a gente vê hoje na nossa sociedade, em termos de mercado, em termos de formação. Então, a gente precisa, inclusive, a Unesco, né, em 2022, 2023, ela vem trazendo relatórios e chamando a atenção a nível global da necessidade da gente reimaginar a educação em todos os seus âmbitos, seja na educação básica, seja no ensino superior. A gente precisa repensar os formatos de como a gente vem formando as pessoas. Né? Então, pensar em cursos que eles sejam mais rápidos, certificação mais rápidas, para que a gente atenda cada vez mais aos desafios complexos que a gente tem na nossa sociedade, em todas as áreas, na área ambiental, na área econômica, na área da saúde, porque a gente conseguiu, né, vencer uma barreira muito grande, que foi, por exemplo, o Covid. Sim. Né? E as barreiras ainda da fome, da miséria, né, da própria vulnerabilidade social, econômica, a gente ainda não consegue vencer. Então, a gente precisa, de fato, repensar os nossos modelos educacionais. Até que ponto que a gente vem conseguindo atender, né, e formar pessoas que sejam capazes de transformar a sua realidade e a do próximo também, né, que vai impactar no todo o contexto da sociedade. Inclusive, eu até vejo que essa revolução tecnológica foi um dos pontos positivos da Covid. Né? Porque teve um avanço, né? Teve um avanço, as pessoas começaram a observar mais que eu poderia trabalhar e poderia crescer com a ajuda da internet, com a ajuda da tecnologia. Né? Foi um momento que, nossa, realmente eu consigo fazer isso até de casa, né? Até de casa. Então, eu acho também, concordo com você, que essas medidas regulatórias, elas não conseguiram essa inovação que a tecnologia está me trazendo. Né? A gente vive ainda num país muito tradicional, né? Eu digo principalmente na parte jurídica, de leis e tudo mais. A gente só consegue evoluir quando acontece algo né? Acho que cria o senso de urgência. É só no senso de urgência. Quando expõe as nossas fragilidades. Infelizmente, então, né? Deveria ser um trabalho de prevenção. Então, Carolina Dickmann, como você falou, teve uma exposição de uma grande artista, tal. Vamos criar uma lei para fazer isso? Bora! Tem outro tipo de exposição. Aí vem, mas a tecnologia está crescendo. Todo dia vocês chegam aí com uma novidade, né? E também essas barreiras. Eu acho que, de fato, a gente precisa discutir mais, mas quem está lá em cima, né, fazendo essa discussão bem tímida, deveria prestar mais atenção, porque daqui a pouco vai nos atingir. Já está atingindo, né? Outros países estão crescendo e a gente está aqui meio paradinho, com vergonha, enquanto vocês estão trabalhando. É isso. Gente, nós já estamos a quase 1 hora de entrevista. Nem parece, né? A gente conversou bastante. Tá vendo que se soltaram, estavam nervosas. Exatamente. Gente, mas para encerrar, eu queria saber o que é que vocês veem como, de fato, futuro, né? A gente viu que já tem algumas metas, como você falou, para 2030, por exemplo. Mas qual é o potencial futuro do metaverso?
na transformação de prestação de cuidados de saúde, que é algo que vocês estão realmente focando, mas também como os stakeholders aqui em Sergipe, que vocês podem explicar também para a gente qual o trabalho deles, enfim, como é que vocês estão vendo esse futuro? Eu acho que uma das possibilidades do futuro do metaverso é o monitoramento em tempo real dos pacientes, né? Isso são chamados também gêmeos digitais. Então, através do metaverso e dispositivos vestíveis, você pode estar acompanhando o paciente, tanto dentro de casa quanto nos hospitais, fazendo esse monitoramento, né? E isso salva realmente vidas. A gente foi para Maceió e já vê algumas aplicações, ainda não estão integradas com o metaverso, mas já são robôs que fazem esse monitoramento em tempo real e têm salvado vidas diariamente. Essa é uma das possibilidades. Outras possibilidades assim que eu vejo do metaverso é o que vem acontecendo já no laboratório, que é a integração de tudo isso com o cérebro. Ou seja, você controlar todos os dispositivos, é o que a Neuralink fez recentemente, né? Que seria através de um chip, você controlar todos os dispositivos somente com o pensamento. Isso no laboratório já é viável, mas a gente precisa acelerar, justamente ter mais investimento nesse campo de pesquisa que é da interface cérebro-máquina. Que eram as loucuras de Elon Musk, né? Justamente. Vem vindo aí a realidade. Porque quando a gente pensa que o metaverso ele vai ser essa era do pós-smartphone, então a gente vai deixar de lado o teclado, o mouse, e vai ter que ter uma nova forma de interação que a gente chama de humano-metaverso, né? Então, que vai ser através dos dados biológicos mesmo, né? Do eye tracking, porque né? Tudo tem que passar a ser mais intuitivo. Captura de movimento. Tem que ser mais intuitivo, tem que ser natural, né? E mais interativo. Então, a gente não vai realmente utilizar mais o teclado, o mouse. Tem que ser um dispositivo através do eye tracking ou através justamente do pensamento. Isso no laboratório realmente a gente já faz, né? Já tem muitos estudos, muitas publicações científicas de como você pode interagir com esses dispositivos através, né, de utilizando chips que são invasivos e outros chips também não invasivos. Né? E outra perspectiva de futuro de metaverso é a própria ergonomia dos óculos, né? Então, hoje, eu acho que uma das grandes barreiras, do metaverso é a questão da ergonomia do óculos, né? Às vezes é um pouco desconfortável, é um pouco grande. Então, a gente vê aí da Apple, né? Do Apple Vision Pro. Gigantesco, uma bateria que é quase a sua perna. Exatamente. Então, esses são algumas barreiras de entrada e porque algumas pessoas, o público, né, às vezes não aceita, por exemplo, muito, né? Então, hoje no laboratório, né, o cientista já tem trabalhado muito nisso, na questão da ergonomia, de como que a gente pode tornar essa tecnologia mais leve, né, mais acessível, né, de uma aplicação de uso diário, né? Então, é um dos caminhos também de infraestrutura, desenvolvimento de metaverso para o futuro. E formação, né? A gente vai ter aí a possibilidade de acompanhar em tempo real, indicar onde as pessoas precisam melhorar, vai possibilitar um tempo maior de prática, porque não necessariamente a pessoa vai ter que estar lá dentro da universidade, ela pode, né, de fora, dentro de casa, continuar os estudos de uma maneira mais imersiva e tendo a possibilidade de sentir também isso, não somente de ver, mas sentir as texturas, né? As sensações, ela também é um dos componentes associados ao metaverso que também tem se desenvolvido, né? Principalmente lá fora. Que é um dos próximos passos. Um dos próximos passos. Lá fora a gente já tem algumas empresas trabalhando nessa linha. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente é única. Então, precisa ter mais empresas, mais startups, né, que tenham esse pensamento também, como que a gente pode trazer esse feedback sensorial para dentro dessa realidade, né? A conexão também de metaverso com a IoT, né, com a internet das coisas, as cidades inteligentes, né? Então, como que você pode acompanhar dados reais, como ela falou, né, na saúde, mas na educação, e monitorar também infraestruturas dentro da cidade que você pode trazer também para dentro do metaverso. Então, e para o turismo, né? O turismo também. A gente conversando aqui me fez lembrar, recente, pouco tempo mesmo, eu acho que não tem nem 2 meses, um país
que foi transportado literalmente para o metaverso, né? Porque ele tem esse perigo de desaparecer, né? Por causa do nível das águas e tudo mais. E eles construíram a cidade para não perder justamente toda a parte de patrimônio imaterial, material. Então, é impressionante que pra gente... Meu Deus, que doideira. Eu vou lá fazer o quê? Mas eu vou ter essa oportunidade, você né? preservar, né, essas culturas. É bem a Aida está interessante. fazendo um trabalho legal nesse sentido também, né? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, ver passear, na verdade, né? Sim, pelo Rio isso. Sergipe, por exemplo. Pelo Rio São Francisco. Croa do Goré, pela Croa do Goré, Ilha dos pelo metaverso. Namorados. Muito justamente. legal. Gente, eu quero ir lá, viu? Depois, por favor. Acho impressionante, eu já disse, eu gosto muito desse papo de tecnologia e ainda mais saber que é palpável, que não é só, tô conversando de algo que vai vir em 2030. Não, já existe, tá aqui, né? O que de fato necessita é nós termos essa oportunidade, como a gente está fazendo aqui, de pessoas que talvez nem saibam direito, né? Porque não tiveram a oportunidade de discutir ou alguém falar que existe, né? Então, primeiro, gostaria muito de agradecer novamente a vocês por terem aceitado esse convite, da gente conversar aqui. Foi realmente um bate-papo, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu não pague terapia de ninguém. Não vai precisar. Uma piada interna, tá? Uma piada interna. Não vai precisar. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Mas, gente, muito obrigado. Eu queria que vocês dessem aí um último tchau pra galera e também falar onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, no Metaverso, eu sei que tá lá, né? Mas o acesso mais rápido pra gente encontrar vocês. A gente fica incubada, né, no Tiradentes Innovation Center, que fica dentro da Universidade Tiradentes. Então, acho que é importante falar do Tiradentes porque é um ponto aqui em Sergipe, né, onde ficam de destaque, né, das EdTechs, onde a gente recebe muito apoio, né, para desenvolver toda a startup e receber mentorias, porque eu e Tâmara, a gente veio de uma carreira científica, né, e a gente foi se transformando cientista e empreendedora. Então, o Tiradentes Innovation, ele teve um papel muito importante nessa construção também, da gente enquanto empreendedoras e de orientação, manter, né? direção, né? Ajuda também, colaboração em relação à rede de networking, que é muito importante. Então, o Tiradentes Innovation, ele vem realmente inovando nessa área de startups e edtechs. Certo, às vezes é bem difícil, né? Você empreender até em Sergipe é muito difícil. É muito difícil. Né? E estão todos convidados para visitar a EIDA, para conhecerem os projetos de perto, né? O nosso Instagram é EIDA Metaverse. Né? Eu queria agradecer muito. Eu sei que desde o ano passado você me convida. Gente, já são mais de 7 meses nessa batalha para trazer essas mulheres aqui. Eu costumo assistir um café filosófico que é chamado Provocações. Então você fez muito isso durante esse tempo todo. E eu acho que é muito importante essa provocação, porque tira a gente da nossa zona de conforto, faz com que a gente tenha a maturidade também, até para falar de tecnologia, falar da nossa experiência, porque eu tenho certeza que pode estimular outras pessoas, né? Claro. A desbravarem aí outros caminhos. Que precisa. E agradecer também a nosso time, né? Porque sem eles não seria realmente possível. É uma equipe multidisciplinar que nos ajuda na construção de toda essa tecnologia. Né? A professora Alana também vem despertado na gente, assim, trazendo toda a sua colaboração e expertise na área da educação. E vem transformando bastante a EIDA, o que é muito importante. Ajuda, a gente procura as melhores pessoas. Eu sei que eu preciso de um letramento digital. Justamente, né? É isso ela mesmo. Então, ela vem agregando muito, assim, na parte da educação, do que a gente... Não é só tecnologia. Foi a primeira coisa que ela falou quando sentou com a gente. Não é só tecnologia, né? Para entrar na área da educação, tem tudo isso. Então, a gente está com as melhores. Que legal. Né? Alana também. Eu acho que eu
quero muito agradecer também. Foi a primeira vez que a gente participa de um podcast. É desafiador para a gente também, né? Mas eu acho que a mensagem, se eu posso passar alguma mensagem, que eu sempre gosto de dizer, é a questão do que a gente estava abordando aqui do propósito, sabe? Quando a gente olha para trás da história da EIDA, a gente vê assim uma trajetória realmente de muitas dificuldades, né? Empreendendo em Sergipe, né? Tem a questão do apoio, é difícil, mas se não fosse pelo propósito e pela missão que a gente tem realmente transformar a educação, né? Em ser 2 mulheres aí negras, nordestinas, sim, né? E trazer também, a gente vai participar agora de um edital onde a gente quer trazer mais mulheres e meninas, né? Para dentro da ciência, tecnologia também. Então, realmente trabalhem pelo propósito, né? Sempre, sempre, sempre. Né? É isso. Agradecer o espaço, né? Agradecer porque é muito importante que cada vez mais a gente discuta e que a gente consiga, né, aplicar o que é o metaverso, o que é essa tecnologia que a gente tanto fala hoje em dia, quais são as possibilidades, quais são os caminhos, e pensar que sem educação a gente não avança também, né? Por isso que é muito importante essa união entre as áreas e entender que todo o processo educativo ele não se faz só, ele não é construído só, né? A nossa formação ela não é feita de forma individual, né? A gente tem um caminho individual, mas é construída num coletivo. Com certeza. E que todo o nosso posicionamento individual impacta em toda a sociedade. Então, por que não a gente não partir de um propósito comum, né? Que é, de fato, a gente ter uma sociedade aí mais justa, mais equânime, que nesse processo a gente consiga também a parceria até mesmo de fomento dos órgãos, né, chamar a responsabilidade também do governo, né, das entidades públicas, para que, de fato, a gente consiga investir e avançar, né, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, nessa perspectiva tecnológica e educacional. Que tem que chamar, né? Porque a gente sabe que parte, para não dizer que é toda a responsabilidade, seriam desses órgãos, né? A gente está fazendo uma possível incrementação, que era o que deveria ser, né? Uma coisa a mais para que as pessoas se sintam mais abraçadas. Concordo plenamente com você e com vocês nesse sentido, que o que a gente tem que fazer é sempre pensando no mais, no coletivo, né? Ninguém constrói ou faz uma ponte sozinho. Né? A gente precisa de uma equipe e eu tenho certeza que vocês, como mulheres, né, essa representatividade já é muito, muito importante, não só de cor, não só de gênero, enfim, já é incrível, né? Eu imagino aí quantas crianças que vocês já olharam nos olhos e se viram em vocês, né? Só o fato de vocês inspirarem algumas vidas e que a partir dali elas poderão mudar a vida delas, eu já tenho certeza que vocês já se sentem vencedoras, né? E a partir daqui é só sucesso. Eu só sei uma coisa: quando vocês estiverem ao lado de Elon Musk com os trilhões, não esqueçam de mim nesse podcast. Tá certo. Tá bom? Eu só quero isso. Não pedi nada. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Para você que está assistindo aí o nosso podcast, muito obrigado também. E prestem atenção, ó. Toda semana tem um novo episódio aqui no nosso podcast e vocês podem também seguir a gente em todas as plataformas. A gente está aqui no YouTube, no Spotify, estamos também lá no LinkedIn, no Twitter, no X, enfim. É só seguir a gente e ficar de olho em tudo que a gente está aprontando aqui no nosso podcast. Até próxima semana com mais conteúdo importante aí para você. Até mais!